Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: qual o seu pedido a Deus? Uma das coisas que me fascina é pensar como Deus tem um controle sobre todos os pedidos que são feitos a Ele 24 horas por dia, pedidos vindo de toda parte do mundo, de todos os idiomas e dialetos. É incrível pensarmos que Ele sabe do conteúdo de cada pedido, e que também Ele sabe de onde eles vêm, do que as pessoas precisam, e não é só isso. No mesmo instante em que chegam estes pedidos de orações a Deus, Deus instantaneamente faz uma leitura do estado em que esta pessoa que está pedindo está vivendo e também avalia se ele atender o pedido vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim para aquela pessoa que está fazendo o pedido, tanto para aquele momento da sua vida, também quanto ao momento posterior. Eu me lembro do meu saudoso professor de teologia, o reverendo Hubert Clevenger Jr., e ele dizia que a necessidade de orar é algo difícil de se entender quando pensamos no que Jesus disse, que antes que fazemos os pedidos, Deus já sabe o que iremos pedir. A ideia é, já que Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós, então por que precisamos pedir? Ele dizia, não é fácil das pessoas entender isso, mas uma coisa é certa, a oração funciona e por isso nós precisamos orar. Mas além de ser importante orarmos, também é importante orarmos corretamente e também orar por bons propósitos. Daí eu quero compartilhar com vocês uma experiência que já tive há muitos anos atrás, e ela vai nos mostrar que nem sempre pessoas oram pelos motivos corretos e também nem sempre oram por aquilo que é mais essencial. Eu trabalhei alguns anos para a nossa missão, o MS International, com sede nos Estados Unidos, e naquela época eu precisava passar relatório dos trabalhos feitos no Brasil, das igrejas que recebiam ajuda da missão. Além desses relatórios, eu precisava solicitar às igrejas, os líderes daquelas igrejas, que enviassem os seus pedidos de orações para que eu pudesse encaminhar esses pedidos lá para a missão. Ao receber aqueles pedidos, eu orava por cada um deles e depois, então, eu passava todos esses pedidos para a missão, lá para a pessoa encarregada de receber esses pedidos, para que eles também orassem e pudessem enviar esses pedidos a todos os intercessores em vários países do mundo, onde estava presente a missão. Naquela época, tínhamos aproximadamente 50 países, ou tínhamos intercessores em aproximadamente 50 países. Era interessante a variedade de pedidos que chegavam para a oração. Uma das coisas que eu aprendi naquela época era que os pedidos de orações demonstravam as dificuldades daqueles liderados. E mostrava também algo muito importante, que era o que eles estavam buscando para suas vidas e ministério. Alguns sempre estavam pedindo para orarmos pelas finanças, outros para suas famílias, outros para sua saúde, e poucos pediam para orarmos para que Deus ajudasse eles a cumprirem com a missão de pregar o Evangelho, de alcançar vidas e discipular pessoas. Parecia que o foco de alguns estava fora daquilo que deveria estar. Às vezes na igreja acontece isso também. Há pessoas sempre fazendo pedidos de orações pelas mesmas coisas e nunca tem um objetivo diferente para pedir algo para Deus. A oração demonstra os nossos desejos diante de Deus, demonstra o que estamos buscando e para que direção estamos querendo ir. É muito importante
avaliarmos o que temos pedido a Deus. Na reflexão de hoje, eu quero falar de 3 orações registradas nas Sagradas Escrituras que trazem lições valiosas para a nossa vida. A primeira oração que quero citar foi a oração de Salomão, que está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Esta oração, diferente de muitas outras, foi feita a pedido do próprio Deus. A história bíblica diz que em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Deus, pede o que queres que eu te dê. Diante desta fala de Deus a Salomão, antes dele expressar o seu pedido, ele engrandeceu a Deus por tudo que Deus já havia feito pelo seu pai Davi e também o que Deus havia feito por ele. Nós podemos confirmar isto no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 6. Salomão disse: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração, perante a sua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Vejam, Salomão tem a oportunidade de fazer qualquer pedido a Deus, mas antes do pedido ele lembra da beneficência de Deus com seu pai Davi e ele faz referência da beneficência de Deus em lhe conceder a bênção de herdar o trono de seu pai. Ele ainda fala da sua incapacidade de governar aquela grande nação, mostrando que precisava da ajuda de Deus para esta grande missão. Foi somente após estas declarações de Salomão que ele fez o seu pedido a Deus. Nós podemos ver este pedido registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 9, quando ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Vejam, em meio a tantas possibilidades de pedido, Salomão escolheu pedir algo a Deus que pudesse ser útil para toda a nação de Israel e não algo que fosse somente para si próprio. Esta atitude de Salomão me leva a repensar o que eu tenho pedido a Deus. Será que tenho feito pedidos a Deus pensando em uma nação, pensando em um povo de um modo geral, ou faço pedidos apenas pessoais, ou pensando apenas nas pessoas que estão ao meu redor? Deus se agrada quando pedimos algo a Ele para abençoar vidas de pessoas neste mundo e não orarmos pensando apenas em nós mesmos. Deus se agradou do pedido de Salomão, pois era um pedido que abençoaria toda a nação. Nós podemos ver esta confirmação de que Deus se agradou da oração de Salomão no texto registrado em 1 Reis, capítulo 3, verso 10, onde o texto diz: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, isto é, que Deus lhe desse sabedoria para governar e julgar com justiça as causas do povo. O resultado deste pedido de Salomão foi uma bênção muito maior do que ele havia pedido. Os versos 11 e 12 deste mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 3, demonstram isso, os versos 11, 12 e 13. Vejam a resposta de Deus a Salomão nestes versos. Porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas,
nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim em riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. Que resposta maravilhosa! Que pedido abençoado também Salomão fez a Deus. Quando sabemos pedir, Deus nos abençoa além do que pedimos. É preciso saber pedir. Quando pedimos por motivos errados, não recebemos de Deus o que pedimos. Tiago afirma isso no capítulo 4, verso 3. De acordo com a Nova Versão Internacional, o texto lá diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Veja, não pede para ser bênção para os outros, mas para ser conforto para si mesmo, deleite para si mesmo. É isso que Tiago está tratando nesse texto. Então, este é o primeiro exemplo que queria citar de um pedido bem-sucedido diante de Deus, um pedido que era bênção para toda uma nação. O segundo exemplo que quero citar é uma das orações de Jó. Todos vocês sabem dos sofrimentos que Jó enfrentou em toda a sua vida, ou em boa parte da sua vida. Ele perdeu quase tudo, ele perdeu seus rebanhos, que foram assaltados, ele perdeu os seus empregados que foram executados pelos ladrões, ele ainda perdeu todos os seus filhos, quando eles estavam reunidos em um banquete na casa de seu filho mais velho, e veio uma tempestade, derrubou a casa sobre eles e vieram todos a falecer. Além de todas essas catástrofes, Jó teve também a sua saúde debilitada. Diz a Bíblia que Jó estava com seu corpo coberto de feridas horríveis, desde a cabeça aos pés. Ele se coçava com cacos de vaso de barro. Uma pessoa numa situação dessas dificilmente pensaria em orar por outra pessoa. O pensamento que uma pessoa nesta situação normalmente tem é de orar por si mesmo, é de pedir socorro a Deus para ter a sua saúde restabelecida. Jó até que orou, sim, para que Deus restaurasse a sua saúde. Mas a oração que mudou o quadro sombrio de Jó foi a oração que ele fez pelos seus amigos que o haviam abandonado. Esses amigos não só abandonaram Jó, mas também lhes repreenderam e lhes acusaram dele estar sofrendo tudo aquilo por praticar impiedade, por ser presunçoso, impaciente e por ter cometido diversos outros pecados. Isto era uma calúnia contra Jó, pois Jó era um homem justo, íntegro. Deus fala isso a respeito de Jó. E neste caso, então, Jó ele poderia em seu coração ter orado para Deus castigar aqueles homens pelas injúrias que estavam praticando contra ele. Mas não foi isso que Jó fez. Diz a Bíblia que, por ordem de Deus, nestes homens, eles compareceram na casa de Jó, levando 7 bezerros e 7 carneiros para serem oferecidos como holocausto a Deus para o perdão dos pecados deles, e não os pecados de Jó. Deus estava requerendo o sacrifício destes homens por eles terem deixado de falar o que era reto a respeito de Deus, como Jó falava. Então, para eles terem os seus pecados, esses pecados perdoados, nestas falhas que eles tinham, eles precisavam oferecer esses 7 bezerros e 7 carneiros a Deus, mas Deus não iria aceitar a oferenda deles. Eles teriam que levar até a Jó para que Jó pudesse oferecer e interceder a Deus pela vida deles. Essa foi uma exigência de Deus. Agora notem que Jó foi caluniado por estes homens injustamente. E agora estes homens estavam então chegando na casa de Jó, para que Jó pudesse fazer esse favor para eles,
para que eles tivessem os seus pecados perdoados. Nós podemos confirmar esta história no capítulo 42, versos 7 a 9 do livro de Jó, e Jó, ali naquela ocasião, ele poderia recusar esta proposta de que ele deveria orar por aquelas pessoas, porque não foi Deus que falou com Jó para que ele orasse, mas esses homens chegam lá e explicam essa necessidade. Jó ele poderia dizer: minha necessidade é maior, eu estou aqui nesta miséria, eu preciso oferecer para mim e não para vocês. Mas não foi esta a atitude de Jó. Ele ofereceu os holocaustos a Deus em favor daqueles homens e ele orou por eles. Agora veja o resultado desta ação de Jó de oferecer sacrifícios e orar por aqueles homens, conforme narra o texto em Jó 42, verso 10. Diz o texto lá, de acordo com a NVI: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Este é um segundo exemplo de uma oração bem-sucedida. Mesmo nas dificuldades, mesmo enfrentando lutas, mesmo doente, mesmo sendo injuriado, Jó fez algo em favor daqueles homens que lhe acusaram injustamente. Ele ofereceu sacrifícios e orou a Deus em favor deles. E Deus o retribuiu duplicadamente aquilo que Jó havia perdido. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo nas dificuldades, mesmo enfrentando lutas, devemos orar pelos outros. Deus considera a atitude de quem, estando vivendo em meio às tribulações, tem um coração de intercessor pelo próximo. O terceiro e último exemplo que quero citar está no Novo Testamento, e agora se trata de um pedido de oração feito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma por volta dos anos 60. Este pedido está relatado em 3 cartas do apóstolo Paulo, uma destinada aos Efésios, e está no capítulo 6, verso 19, uma outra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, e outra em Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 4. Eu vou ler apenas essa de Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 4, que é o mesmo sentido das outras. Vejam o que o texto diz, de acordo com a Nova Versão Internacional. Paulo está dizendo: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Notem, Paulo estava preso para ser executado, e o pedido de oração não era para Deus o livrar da execução, não era para Deus abrir a porta da prisão para ele ir embora, mas era para Deus abrir a porta para ele pregar a mensagem salvadora de Cristo. Deus atendeu a este pedido de oração de Paulo. Mesmo estando preso, Deus atribuiu a ele abriu, na verdade, uma grande porta para ele pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana. Nós podemos confirmar isso em Filipenses capítulo 1, verso 12 e 13, e Paulo está dizendo: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Diz a história que esta guarda pretoriana destinava 2 soldados por turno para estarem algemados com Paulo para cuidar dele. E eram 3 turnos por dia, o que significava que cada dia 6 soldados estavam ali presos junto com Paulo. Eu fiz a conta desses 2 anos que a Bíblia narra que Paulo ficou preso em Roma e cheguei à conclusão que foram algemados em Paulo
368 soldados. Esses soldados tiveram que ouvir a mensagem de Cristo através de Paulo. Não tinha como eles fugirem para não ouvir. Que porta maravilhosa Deus abriu para que o Evangelho se espalhasse por todo o Império Romano e chegasse até nós. Este é um dos grandes exemplos narrados na Bíblia sobre uma resposta efetiva de Deus a um pedido de oração. Paulo morreu há quase 2000 anos atrás, mas a sua mensagem continua sendo pregada por toda parte do mundo. Este é um efeito de uma oração correta. Eu quero terminar fazendo a pergunta que fiz inicial, que foi tema desta mensagem. Qual o seu pedido a Deus? Vamos orar. Eu te agradeço a Deus por este tempo que o Senhor me deu para transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. Ó Deus, que estas pessoas sejam iluminadas pelo Senhor para pedirem, ó Deus, aquilo que é certo, já que nós vimos na tua palavra que muitos não recebem porque não sabem pedir. Ó Deus, pedem apenas para os seus deleites. Ó Deus, que nós possamos fazer pedidos para causas maiores, ó Deus, causas mais abrangentes, onde vidas serão transformadas, onde vidas serão restauradas, serão salvas deste mundo mau. Ó Deus, nos ensine a orar de maneira correta para alinhar, ó Deus, os nossos pedidos com a vontade do Senhor. Como Jesus assim o fez, sempre desejando que a vontade do Senhor fosse cumprida na vida dele enquanto viveu aqui neste mundo. Meu Deus, abençoe o teu povo. Peço que o Senhor também, ó Deus, abra as janelas dos céus e abençoe os teus filhos na área financeira, que todos eles possam prosperar. E se há, ó Deus, pessoas enfermas me ouvindo nesta hora, toque nesta enfermidade, arranque este mal pela raiz e dai, ó Deus, uma saúde plena a esta pessoa. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo que nós pudemos aqui passar juntos, e eu agradeço você de ter permanecido comigo até no final desta mensagem. Nós voltaremos em breve, se Deus assim permitir. Mas eu quero pedir, para que você se inscreva no canal Palavras de Vida, porque todos que se inscrevem estão nos apoiando, estão tornando este canal mais forte para abranger mais pessoas por toda parte do mundo. E também compartilhe esta mensagem com seus amigos, porque você se torna também um pregador quando você pega a mensagem e passa para outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus irá recompensá-lo grandemente pelo seu trabalho na obra do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para todos vocês.